Amados irmãos, a paz do Senhor, um grande beijo. Aqui, Pastor Gedeon Júnior. E que alegria, que dia lindo o Senhor nos deu, não é? Então vamos agradecer a Ele pelo dia tão maravilhoso, pela oportunidade de dividir a sua palavra. Nós chegamos a 1 Reis, capítulo 16. E os primeiros versículos não são nada animadores. Veja bem, a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 16, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, que morreu a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. 1 Reis, capítulo 16, versículo de 1 a 4. Amados, imediatamente após essa terrível profecia, a Bíblia informa o obituário de Baasa, sem qualquer esperança de arrependimento ou salvação. Veja que em 1 Reis, capítulo 16, versículos 5 e 6, assim diz: Quanto ao mais, os atos de Baasa e ao que fez e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Lembre-se, você tem um livro da história dos reis de Israel, ao norte, que é o registro de todo o cronista sobre a vida de cada um desses reis, e você tem ao sul o livro da história dos reis de Judá, ok? Então, continuando a leitura. E Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirza, que Tirza aqui era a capital do reino do norte. Ainda não havia Samaria. Samaria vai ser erguida posteriormente. Continuando a leitura. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Amados, a família de Baasa teve um final horrível, tal como a família de Jeroboão. Por quê? Porque os pecados de Baasa, esse grande homem da segunda dinastia no Reino do Norte, foram repassados para seus filhos, de forma que, infelizmente, nem sequer receberam a honra de um enterro decente. Caso haja qualquer dúvida a respeito da razão pela qual sua família foi punida de forma tão drástica, a Bíblia nos dá 2 motivos para a justiça de Deus. Veja bem, olha o que diz. Primeiro, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua descendência, foi palavra do Senhor. E ela veio em razão de quê? Por todo o mal que Baasa tinha feito perante o Senhor, irritando com suas obras, para ser como a casa que Deus destruiu anteriormente a ele e diz para ele não fazer igual, a casa de Jeroboão. E também porque matar a casa de Jeroboão, quando você olha, né, você tem a explicação da parte de Deus da punição à segunda dinastia, que foi a de Baasa, em 1 Reis, capítulo 16, no seu versículo 7. Sim, Deus responsabilizou Baasa por seu pecado, julgando tanto pela sua idolatria pagã, como por sua violência assassina. Infelizmente, ele irritara a Deus de forma tremenda e terrível. Eu paro e penso, e eu olho, né? O que torna toda essa história especialmente triste é que as coisas não precisavam ter acabado assim.
Se você parar e pensar, Baasa teve uma chance enorme quando assumiu o trono. Veja que o profeta Jeú disse que Deus havia permitido que Baasa servisse como rei, levantando-o do pó da terra para o trono do seu povo. Seja qual for o lugar que Baasa tinha nesse mundo, ele tinha recebido uma dádiva de Deus, que era a dádiva de assumir o trono de Israel. Deus havia feito grandes coisas pela vida dele, dando oportunidade para realizar um serviço útil para o próprio Deus. No entanto, Baasa seguiu o coração pecaminoso que tinha e que, de alguma forma, tinha visto no poder, em vez de crer nas promessas de Deus. Ele preferiu ser um idólatra a ser um adorador, um assassino a ser um reformador. Sabe, irmãos, quando o profeta chega para ele e diz, mas diz de forma muito clara, do versículo 1 ao 4, olha, eu te levantei e você cometeu os mesmos erros de Jeú, é óbvio que Baasa, quando foi levantado, ele tinha consciência que não poderia ter cometido os mesmos erros de Jeú. É aquilo que eu já falei, ele de alguma forma foi avisado por Deus que tudo isso aconteceria. A Bíblia não narra, mas ele tinha certeza absoluta disso, de tudo que estava acontecendo. Porque senão Deus não tinha falado com ele como falou. E olha que Deus espera daquele a quem ele escolhe aquilo que é capaz deste homem produzir. Se Deus olha simplesmente para Baasa, e se Deus diz aqui do versículo 1 ao 4 que simplesmente ia fazer com a casa de Baasa o que aconteceu com a casa de Jeroboão, é porque Deus, ao levantar Baasa, sabia que Baasa tinha condições perfeitas de não andar no caminho de Jeroboão. Mas o que acontece? Baasa chega no poder, Baasa se perde, fica louco, fica inebriado com o poder. E aí vem a palavra do Senhor repreendendo ele. Eu te levantei do pó, te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e você está andando nos caminhos de Jeroboão e fez pecar meu povo, irritando-me, fazendo a mesma coisa que Jeroboão fez. Então tá bom, já que você fez a mesma coisa que Jeroboão fez, o destino da sua casa será absolutamente o mesmo do destino da casa de Jeroboão. Acabou. Quando eu paro e penso nisso, e eu olho para tudo que Deus nos deu, irmãos, e nos concedeu, e nos entregou, eu tremo. Sinceramente, eu tremo, porque o que a gente vai fazer com todos os privilégios e oportunidades que Deus nos deu, irmãos? Será que nós vamos reconhecê-lo como Deus e viver para a glória dele? Ou será que a gente vai continuar pecando e acreditando que as coisas aconteceram por causa do nosso braço, da nossa força? Será que a gente um dia vai reconhecer que o Senhor é Senhor e que é Ele que coloca, é Ele que tira e que tudo que vem a nós vem da parte dele? Será que vamos cometer o mesmo erro desses homens de viver por nosso próprio poder, nossas próprias promessas? Aí você olha e diz assim, pastor, mas esses homens tiveram o que eu nunca tive, esses homens tiveram acesso ao que eu nunca vou ter, esses homens eram reis. Meu amado irmão, basta você assistir os estudos de quarta-feira, onde eu aprofundo historicamente os fatos descritos na Bíblia, e você vai ver que o que Davi tinha de glória e de poder, hoje a maioria de nós tem como classe média. Tá certo que a gente não vai ter o ouro, a pompa, o dinheiro, mas as condições de vida, hoje uma classe média tem. É sério, irmãos. Casa, com luxo, com carro. A gente vive num mundo que esses homens nunca pensaram em viver. Então, se você
pensa que só quem foi agraciado por Deus foram esses homens. Hoje, nós todos, em razão da vinda de Cristo e da graça e da misericórdia de Cristo no mundo, nós somos agraciados com fatos que a humanidade nunca esperou ter. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai viver como se Deus não existisse, ou vamos viver agradecendo e nos alegrando na presença dele por tudo que ele nos deu? O julgamento vem para todos, é sério, não é brincadeira não é à toa que o Senhor Jesus é o alfa e o ômega. Sério, como ômega, todos nós compareceremos diante dele, que é o final de todas as coisas, para prestar contas por absolutamente tudo. E, amados irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque julgamento não existiu só no passado. Com Nadab, com Baasa, Deus ainda tem algo a dizer nos dias de hoje. E ele tem uma palavra de julgamento para o mundo que simplesmente não acredita no maior de todos os profetas. Na época, era Jeú. Hoje, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em sua ira santa e justa, creia, Deus acabará com o mal. A Bíblia diz que mesmo agora a sua ira se revela dos céus contra toda a impiedade, toda a perfeição dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 18. A Bíblia chama Jesus de o juiz dos vivos e dos mortos. Isso está em 2 Timóteo 4:1, e ela diz que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Isso está em Romanos 14:10. E que quando Jesus voltar em glória, ele fará separação eterna entre os que pertencem ao seu reino e aqueles que irão para o castigo eterno. Mateus 25, versículo 46. Então, eu creio que é por isso que Jesus nos dá sempre esse aviso. Não tem mais. Os que matam o corpo e podem simplesmente arrebentar o corpo, mas não podem matar a tua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma quanto o corpo. Mateus 10, versículo 28. Essa é a palavra de julgamento que Deus ainda fala hoje. A maioria das pessoas prefere simplesmente não ouvir. Às vezes, você e eu pensamos poder evitar, mas é impossível tal fato. O Senhor há de nos julgar. Estudando esta parte aqui da vida de Baasa, eu estava lendo o comentário de Matthew Henry, né? E Matthew Henry, um comentário muito bom da CPAD, são vários volumes. No comentário sobre 1 Reis, Matthew Henry, ele diz assim, que Deus pronunciou o julgamento contra Baasa por duas razões muito boas. Primeira razão, ele queria que Baasa se afastasse do seu pecado. Sério, pastor? Sério. Nas palavras de Matthew Henry, Deus ameaça para que não precise castigar, pois Deus é aquele que não deseja a morte dos pecadores. Quando Jeú veio para transmitir-lhe a palavra de julgamento de Deus, Baasa tinha uma escolha a fazer. Será que ele ouviria, se arrependeria, como faria o rei Josafá mais tarde, ao receber uma mensagem do mesmo profeta, lá em 2 Crônicas 19? Ou será que ignoraria Deus e pereceria? Falar em Josafá, abrindo um parênteses, que estudo maravilhoso o de domingo de ontem, né? Do rei Josafá. Que Deus abençoe nosso amado escritor Rafael, e aqui na Igreja Sede, quem nos entregou todo esse estudo maravilhoso, mesmo eu estando bem longe, eu fiz questão de ouvir, porque eu gosto de ouvir muito, foi o amado pastor Elias, né? Elias, pastor da mocidade. Que estudo maravilhoso. Então, mas voltando, quando Jeú vem e fala com o rei ali do norte, ele estava falando, mas Deus queria que ele mudasse, mas ele não muda. Ele não muda.
Interessante que Deus nos dá hoje a mesma escolha. Se formos sábios, escolheremos melhor do que Baasa. Deus diz, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Isso está em Ezequiel 33:11. Ele também diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está em 1 Timóteo 2:4. Deus nos adverte sobre o juízo vindouro, mas também diz que quem crê no Filho não perece, mas tem a vida eterna. Isso está em João 3:16. Essa é uma palavra, e essa é uma razão pela qual nós cremos que quando Deus traz uma palavra de julgamento, é para que a gente reconheça nosso pecado e para a gente voltar a ter consciência e nos arrepender e colocar a fé em Jesus. Então, quando Matthew Henry, comentário que inclusive eu sugiro que você, se puder, adquira, ele é fantástico. Pastor Eber está passando exatamente agora a imagem para que você veja, mas colocando lá CPAD, comentário Matthew Henry, você encontrará. Segundo motivo que Matthew Henry nos dá nessa passagem, eu achei fantástico, é que simplesmente Deus se pronuncia contra Baasa e quando ele faz isso, ele de alguma forma está falando contra o pecado de hoje. Sim, e ele faz isso para que quando a catástrofe ocorrer, todo mundo saiba que é o juízo de Deus. Então, entenda, por gentileza, quando Deus diz, isso vai te acontecer, ele quer que aconteça? Não, ele está dizendo, vai te acontecer, se você continuar. Agora, se a gente voltar atrás, ele tem misericórdia, mas, se a gente não volta atrás e quando acontece é para desenvolver em nós algo que hoje nós precisamos, irmãos, de entender que as coisas acontecem não é à toa, as coisas acontecem porque Deus falou antes, e para desenvolver em nós, a noção de temor no tocante ao juízo de Deus. Deus poderia simplesmente ter julgado a casa de Baasa sem jamais anunciar que esta era a sua intenção. Sério, poderia acontecer. Mas nesse caso, ninguém teria sabido ao certo, porque os filhos de Baasa tiveram que morrer daquela forma. Deus enviou seu profeta, assim diz Matthew Henry, para que as pessoas soubessem que a destruição, quando de fato veio, foi ato de justiça de Deus e punição do pecado. Punição do pecado. Tá? Isso está lá no comentário de Matthew Henry, comentário completo da Bíblia, lá no volume número 2. Então, é muito interessante, eu paro e penso nisso, porque no dia do juízo final, todo mundo saberá porque está sendo julgado. Nós veremos como Deus trará todas as nações à sua presença e como fez com Nadab, com Baasa, com Jeroboão. Todo mundo tem entendimento porque aquilo está acontecendo. Gente, Baasa tinha que ter simplesmente não andado nos caminhos de Jeroboão, porque Deus já tinha avisado a Jeroboão tudo o que aconteceu. Baasa, quando subiu ao poder, Baasa sabia perfeitamente porque Jeroboão tinha sido arrebentado e porque sua família seria arrebentada. E Baasa não ouviu a voz do Senhor. Baasa não entendeu que ele era o homem escolhido para promover uma reforma ali em Israel. E aí, Baasa também vai cometer os mesmos pecados de Jeroboão e vai ter o mesmo destino que Jeroboão simplesmente teve. Amados, eu simplesmente espero que eu e você possamos ouvir o maior de todos os profetas. Baasa não ouviu o profeta Jeú. Jeroboão não ouviu Aías. E por não terem ouvido os profetas de Deus, chegaram ao ponto que chegaram. Eu e você precisamos ouvir Jesus Cristo.
ouvir Jesus Cristo. Hebreus 1:1 diz que Deus outrora falou aos pais por meio dos profetas. Nesses últimos dias nos fala por Jesus Cristo. É interessante como muitos de nós querem criticar Deus por fazer isso, por ter feito aquilo, por não ter feito aquilo, por não ter realizado aquilo. Mas Deus sempre avisa antes, querendo que a gente se arrependa. É uma pena que muitas vezes, quando a gente não se arrepende, a gente depois vai sofrer as amargas consequências, terríveis consequências. Muito bem, isso vai fazer diferença na eternidade. E aí vem a pergunta, pastor, e como é que está o Reino do Sul, hein? Porque agora parece que o cronista se voltou completamente para o Reino do Norte. E o Reino do Sul como está? Está bem. O Reino do Sul está maravilhoso, está fantástico. O Reino do Sul está na mão de Asa. E Asa está tentando promover todas as reformas possíveis. Aquilo que é possível. Nós já vimos nas aulas anteriores, né? Enquanto o Reino do Norte tem essa segunda dinastia aqui absolutamente destruída, arrebentada, quebrada e morta, né? E é terrível mesmo, como Baasa teve toda a chance, mas infelizmente anda no caminho infeliz de Jeroboão e vai pagar por isso. Quando você pega 1 Reis, capítulo 16, versículo 8, diz assim, que no 26º ano de Asa, viu? Por isso que eu te disse que estava tudo bom aqui no sul, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. Tá? Então, Baasa morre, Elá simplesmente assume, e tal como ocorreu com Jeroboão e seu filho, Elá, filho de Baasa, foi derrubado por um dos seus rivais, um senhor chamado Zinri, que segundo 1 Reis, capítulo 16, 9 e 10, Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. E achava-se Elá em Tiza, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu mordomo em Tiza. Entrou Zinri, o feriu, o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então, tá vendo? A segunda grande dinastia, que foi de Baasa, agora recebe exatamente aquilo que Deus tinha dito. Morre Baasa, sobe ao trono Elá, tá bom? E subindo ao trono Elá, fica 2 anos, estava enchendo a cara, estava bebendo, simplesmente Zinri, comandante de metade dos exércitos, veio e matou e assumiu o trono, segundo o que diz a palavra do Senhor. É uma pena que o Reino do Norte esteja como esteja, né? Porque o Reino do Sul, mesmo depois de todos os erros, parece que voltou a servir ao Senhor como o Senhor devia ser servido. E lá está Asa, que reinará durante muitos anos, e o Senhor Deus terá misericórdia. Olha que o seu filho será bem melhor do que ele. Muito bem, nós encerramos aqui porque eu já te tomei 24 minutos do seu dia. O tempo passa que a gente não pensa, né? Mas é fantástica essa parte da Bíblia, dos reis, das lutas, das terríveis agressões, das vinganças, da maldade. Como a Bíblia é fantástica, a Bíblia não esconde absolutamente nada. E agora sobe uma terceira dinastia, a dinastia de Zinri,
e vai embora a dinastia de Baasa, cumprindo-se exatamente a profecia de Jeú, o grande profeta do Senhor. Bem, aqui Pastor Gedeon Júnior, e um grande beijo por você ter me acompanhado até esse momento. Agradeço a Deus por poder partilhar com você a palavra dele. Agradeço minha pastora presidente por todo o carinho, o ministério pela confiança. E vamos juntos, vamos crescendo, porque conhecer ao Senhor e a sua palavra é fundamental. Ok? Um grande beijo e até amanhã, se o Senhor permitir, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.